Olá pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade em nossos estudos bíblicos. Eu tenho falado em salvação, tenho falado sobre como Deus tem feito para que o homem fosse salvo, perdoado e reconciliado com Ele. E nesse sentido nós temos procurado deixar bem claro tudo sobre a graça de Deus, sobre o seu alcance, sobre a sua riqueza, riqueza da graça, assim também como que Deus fez por nós aquilo que não merecíamos e que não fomos nós que o procuramos primeiro, e sim Ele, que nos resgatou. E alguém pode perguntar, mas então esse negócio aí, como é que fica, É muito fácil, É só alguém confessar Jesus, é só alguém pedir perdão pelos pecados, E não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhuma obra especial. E então é assim mesmo, foi Deus quem fez tudo, E tem algumas coisas, porém, E que nós vamos ler agora na Epístola de Romanos, no capítulo 6, e que fala exatamente sobre isso, Nós que fomos salvos, perdoados, resgatados, e como é que fica? Nós vamos continuar pecando, nós vamos aproveitar então, e pecar mais, E o que diz a Bíblia? O que ela fala? Ela fala o seguinte, Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Resposta, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu li até o versículo 14, do capítulo 6 de Romanos. Então,
eu tenho falado acerca da identificação de Cristo com o homem quando ele morreu. Cristo foi Deus, Cristo é Deus e Cristo veio como homem. E Cristo ocupou o lugar na cruz, né? Que era do homem, né? Então Cristo fez a parte do homem na cruz. Foi uma morte intercessória e ao mesmo tempo, né, foi uma morte onde ele ocupou o lugar do homem. Então nós, quando Cristo estava na cruz, nós estávamos na cruz ali também, né? Porque enquanto homem, ele representava o homem. E enquanto Deus, ele estava sendo o Deus pagando pelos pecados da humanidade. Deus quis que fosse assim. E nós, por nossa vez, né, quando Cristo morreu em nosso lugar, nós estávamos na cruz também. Nós nos identificamos com Cristo na cruz. E Cristo morreu e nós também morremos. E morremos para o pecado. Cristo morreu pagando pelos nossos pecados. E nós nos identificamos com Cristo na cruz, morrendo para o pecado. Da mesma forma que quando Cristo ressuscitou em poder, nós também nos ressuscitamos em uma novidade de vida. Ou seja, nós ressuscitamos para uma nova esperança e para uma nova vida. E, como diz o texto aqui na Bíblia, nós devemos considerarmos mortos para o pecado. Isto é uma questão de uma posição que nós adotamos. E como alguém disse, né, eu creio que foi o Otmani, em o livro Vida Cristã Normal, o sangue é para o perdão dos pecados e a cruz é para o pecador. Ou seja, nós temos que nos identificar com Cristo na cruz, morrendo para o pecado e estando mortos para o pecado, né? E isto, né, é uma situação que nos coloca da seguinte forma: enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós estamos nesse corpo mortal, nós estamos sujeitos ao pecado, a querer pecar, ao assédio do pecado. Mas, nesse sentido que nós nos identificamos como mortos para o pecado e suas paixões, né? E, enquanto fazemos isso, né, está operando em nós o poder de Deus para a santificação, né? Como diz o texto, no final diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que vem a ser isso? Vem a ser que, quando nós estávamos sob o regime da lei, nós tínhamos que alcançar a salvação por esforço próprio, e o que era impossível ao homem. E por isso que Deus deu a lei, justamente para mostrar que o homem era incapaz de cumprir a lei e ser salvo pelos seus próprios méritos. E como já foi dito também nesses meus estudos, né, o único na face da terra que não pecou foi Jesus Cristo, né? Este cumpriu a lei. Jesus falou que ele não veio para revogar a lei, e sim para cumprir a lei. E o que acontece, né? À medida em que nós aceitamos a graça de Deus para a nossa vida e aceitamos a justiça de Deus, essa justiça de Deus em que Cristo viveu, ela é imputada em nós que cremos. Então, é neste sentido, né, que nós podemos ser chamados até mesmo, né, de justos, né, mas não porque nós somos perfeitos, bonzinhos e não pecamos. Aliás, essa questão do pecado, né,
na vida cristã é um assunto para um outro vídeo, né? E nós somos justos e santos perante Deus, através de Jesus Cristo e da sua justiça que está imputada em nós. E se nós formos lermos, né, a sequência desse estudo de Romanos a partir dos versículos 15 a 23 do capítulo 6, nós vamos ver que se nós cedemos ao pecado, nós vamos ficar escravos do pecado. E não estaremos agradando a Deus, e sim caminhando para a nossa condenação. Mas, se nós fazemos opção de seguir a Cristo e a lei de Cristo, nós seremos servos de Cristo e estaremos, né, na nossa jornada espiritual, andando, né, e sendo sustentados pela graça de Deus. Então, o vídeo dessa noite era exatamente para colocar esses pingos nos is, né? Nós não recebemos a graça de Deus para torná-la leviana, mas nós recebemos a graça de Deus para a seguirmos. E com esse vídeo eu encerro a parte, né, referente à salvação, e a partir do próximo, se Deus quiser, nós começaremos a falar sobre vida cristã, lutas na vida cristã e a santificação. Então, até lá.